Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E nesse vídeo de hoje, aproveitando que a gente está num sábado aqui, eu quero te perguntar, você já escolheu para onde você vai fugir no ano que vem? E eles falam, por que Daniel, você está falando isso? Você acha que os vermelhos voltarão ao poder? Eu acho que não, mas eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas eu digo para você, estou falando sobre o ano que vem, não necessariamente sobre o destino do Brasil. Estou falando sobre o destino mundial. Muitas coisas estranhas estão acontecendo, o pessoal querendo implementar aquele plano do grande reset, o novo acordo verde, e eles estão muito empolgados, quando eu falo eles, os controladores do mundo, os grandes tomadores de decisão, aqueles multibilionários, controladores do mercado financeiro global, sistema bancário internacional que acabam decidindo ali o rumo da história, né? Financiando grupos aqui, grupos acolá, interferindo na educação, no direito, na sociedade, em tudo. Membros também de sociedades que são discretas ali, que se encontram em grupinhos ali mais escondidos, que decidem as coisas sem o público ficar sabendo. Então é mais uma preocupação com relação a isso do que com a situação aqui na nossa situação brasileira para o pleito desse ano. Mas, obviamente, se a gente olhar para o lado aqui, a gente vê uma situação preocupante. Veja o que aconteceu no Chile, veja o que aconteceu na Argentina, veja a situação dos venezuelanos. É um negócio preocupante também. É bom você estar preparado. E quando eu falo dessa preparação e de para onde você vai fugir, eu não estou falando você fugir fisicamente. Mas você já se preparou economicamente? Você já se preparou materialmente? Você já protegeu os seus bens? Você tem uma estratégia de proteção dos seus bens? Inclusive contra uma inflação que vem crescido aí no mundo, que prejudicou muito o poder de compra de muitas pessoas, mundo afora. Você já se preparou com relação a isso? Se não, preste atenção nessa conversa, porque isso é necessário. Eu creio que ainda nesse mês de janeiro, hoje é dia 22 de janeiro, inclusive é aniversário do meu pai, aproveito para mandar um abraço para ele, ele se chama Daniel também. Eu já sou o terceiro Daniel da geração, meu filho também se chama Daniel, uma tradição lá em casa dos meninos se chamarem Daniel, né? Então um abraço pro meu pai aí, Daniel está fazendo 72 anos hoje, cheio de saúde, graças a Deus. Então olha só, preste atenção, você primeiro de tudo, uma convocação que eu estou fazendo. Me sigam no Instagram. No Instagram, todos os dias, às 8 da manhã, sábado, domingo e feriados, estou trazendo conteúdo de mais de 1 hora de conteúdo de muita qualidade, gratuitamente para você. Então você precisa clicar aqui embaixo no primeiro link e me seguir lá no Instagram, ok? Vamos lá. Pessoal, nós temos vários tipos de preparações para cenários adversos, ok? E eu não estou falando do pleito brasileiro, eu estou falando de coisas estranhas que eu estou vendo acontecer no globo, no mundo, ok? A gente está vendo uma mudança de cenário agora, uma mudança de paradigma. A Europa está tirando as restrições relacionadas à crise sanitária, está um movimento para acabar com as restrições da crise sanitária e quando começa a passar essa conversa em todos os lugares, a gente fica com o pé atrás porque algo está acontecendo. Então, se algo estranho está acontecendo, a gente precisa se preparar. Preparar significa parar antes. A gente tem várias maneiras de você fugir da normalidade. Você pode fugir se preparando, você pode fugir mentalmente, você pode fugir geograficamente também. Nós temos vários tipos de preparação nesse sentido. A gente tem a preparação de segurança, né? Ou seja, você aprender a ter uma vida um pouco mais segura, né? Evitar lugares que ofereçam algum tipo de risco, saber o básico da defesa pessoal e por aí vai, saber operar equipamentos de defesa, essa é a defesa básica. Agora, você tem ênfase, por exemplo, em sobrevivência na selva, tem um pessoal que treina muito isso, né? Como sobreviver no meio do nada, como você conseguir tirar a sua subsistência. Tem muita gente que vai ficar preocupado com a autodefesa, saber ali dominar artes marciais, né? Táticas também, ferramentas, para você poder ter essa defesa, inclusive uma defesa de um intruso no seu domicílio. Tem outros tipos de defesa que vão tratar de adversidades da natureza, né? São adversidades que podem ser breves, rápidas, isso exigir uma mobilidade da pessoa, tem as adversidades naturais prolongadas e tem as adversidades naturais indefinidas e multigeracionais. Existe isso também, ok? Tem gente se preparando para isso. Tem um cenário também bioquímico, que é o cenário que a gente viu agora com a crise sanitária, um cenário, né, de algum tipo de agente causador aí, de alguma enfermidade que cause muito problema. Você tem o pessoal que se prepara para
um fim do petróleo ou fim da matriz do petróleo. Você tem o pessoal que é dos Rawlesianos, né, do James Wesley Rawlings, né, que geralmente se preparam para vários cenários com retiros ali de sobrevivência rurais que são fortificados e muito bem equipados, vão também se preocupar com a autossuficiência. Você tem o pessoal que se preocupa com a continuidade legal. O que é a continuidade legal? É se tiver uma completa confusão na sociedade, como é que você reconstrói a sociedade, né? Como é que você reconstrói o nosso mundo a partir do nada. Então tem muita gente também que se preocupa com isso. Agora, uma das preocupações mais importantes que nós vemos é as preocupações com as adversidades monetárias, ok? Num cenário econômico muito adverso. Nós temos visto as bolsas internacionais caírem muito, tem muitos especialistas aí do mercado alertando para uma bolha que está prestes aí a estourar, né, e trazer um grande problema. Então você precisa também estar muito atento com relação a isso, né? Para onde você vai fugir no ano que vem. Fugir em termo econômico. Reserva de valor. Você já parou para pensar nisso? Nós temos hoje, né, os boletins que tratam disso, sempre vão orientar as pessoas a se resguardarem com ativos tangíveis, né, como ouro, barra de prata, moeda, investimentos orientados para metais preciosos, ações, né, de mineração. Esse pessoal se prepara para aquela ideia de que o papel moeda simplesmente tem a total perda de valor com a hiperinflação, por exemplo. A partir, né, do final de 2019, esse cenário começou a se tornar muito popular. E aí, então, muitas pessoas começam com aquela ideia, né, de você ter ouro custodiado, você investir num fundo que investe em ouro, um ETF, por exemplo, podendo se preparar diante disso. Só que hoje, pessoal, há outra maneira de reserva de valor que tem sido vista com muito interesse pelas pessoas. Eu estou falando hoje mesmo, né? Nós estamos vendo uma queda acentuada hoje das criptomoedas e eu tenho visto muita gente correr para esse lado, tá? Eu não estou fazendo recomendação de nada nesse sentido para vocês, eu estou meramente dizendo o que as pessoas estão fazendo, o que eu estou vendo as pessoas fazerem hoje, dia 22 de janeiro de 2022, ok? 22 de janeiro de 2022, o que eu estou vendo hoje? Hoje eu estou vendo as pessoas muito preocupadas do papel moeda perder o seu valor. As pessoas preocupadas de ver um novo acordo de Bretton Woods, né? O que foi o acordo de Bretton Woods na década de 70, quando eles tiraram a paridade ou o lastro do dólar com o ouro. Então, depois desse acordo, o dólar não tem mais paridade com o ouro, então não tem um suporte material, o valor que o dólar tem é o valor imaginário que as pessoas dão a ele, então a gente tem um cenário que o dólar pode deixar de ser uma moeda de confiança, uma moeda que as pessoas olhem como uma moeda que é uma espécie de reserva de valor global. O que muitas pessoas falam, né? Além da reserva de valor tradicional, que seriam imóveis, né? Ou então metais preciosos, como a prata e o ouro, hoje o pessoal está começando a pensar se o Bitcoin, as criptomoedas, não seriam uma reserva de valor também. Então, tinha muito tempo que o Bitcoin estava com preço lá em cima, hoje ele deu uma queda boa e eu estou vendo a galera aproveitando para comprar, não no sentido de comprar assim, vou comprar e esperar subir para poder ganhar dinheiro, mas no sentido de comprar como reserva de valor. Por que reserva de valor? Em muitos casos, e essa não é a única causa da inflação, mas em muitos casos a nossa moeda ela perde valor porque se emite moeda, né? Então, quando você emite muita moeda, não necessariamente digital, não necessariamente papel moeda, mas moeda física também, moeda digital, perdão, quando você emite essas moedas, você deprecia o poder de compra, né? Então, a inflação, em muitos casos, ela vem da emissão de moeda. Com o Bitcoin você não tem esse problema, porque o Bitcoin só vai poder ter 21 milhões de unidades. Essas 21 milhões de unidades, você tem muita gente que está minerando isso, né? E esse é um tópico muito interessante que você deve se informar. Então, o Bitcoin seria uma maneira de você fazer duas coisas. Primeiro, você internacionalizar seu patrimônio, porque você pode sacar esse Bitcoin em qualquer lugar que você tiver, ou você pode usar o próprio Bitcoin onde quer que você esteja, se o estabelecimento comercial passar a aceitar isso. Lá na França agora o Carrefour está começando a fazer teste para aceitar Bitcoin, né? A Tesla chegou a falar coisa nesse sentido. Então, seria uma moeda que ela te permitiria imediatamente a internacionalização
do seu patrimônio e também te permitiria uma reserva de valor, uma vez que a gente tem o Bitcoin oscilando muito, mas ele não tem esse problema de ter o seu valor depreciado pela emissão, porque não são só 21 milhões, não tem como aumentar esse número. Então, pessoal, hoje eu pergunto para você de novo, para onde você vai fugir no ano que vem? Eu não estou falando só de fugir, de sair correndo geograficamente, mas estamos falando também de você fazer a sua reserva de valor, proteger o seu patrimônio. É algo que você, se não pensou ainda, você precisa começar a pensar exatamente sobre isso. É claro que o pessoal que se preocupa com essas ideias, né, de como sobreviver a grandes alterações na estrutura social, eles vão falar que você precisa ter um BOB, um BOB, né, que é o Bug Out Bag, né, que é uma mochila com tudo preparado ali para você poder sair, né, e você tem um BOL também, um BOL, né, que é um Bug Out, uma localização de Bug Out, né, Bug Out Localization, né, que é você ter um destino para onde você vai. E você também tem um BOV, né, que é o Bug Out Vehicle, né, um veículo, né, que você possa se deslocar. Então esse pessoal vai tratar desses assuntos, são assuntos muito interessantes, mas eu gostaria de te perguntar, você já pensou, já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que na década de 90 os venezuelanos tinham uma vida muito boa, que eram um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e as pessoas mais esclarecidas, melhor informadas, começaram a perceber que o país estava indo por um caminho meio estranho. Sabe o que eles fizeram? Saíram fora, bateram as botas. E aí foram para os Estados Unidos. A galera que saiu do país na década de 90 e foi para os Estados Unidos foram pessoas que saíram bem de vida, conseguiram levar consigo o seu patrimônio. Agora, o pessoal que foi deixando o tempo passar, sabe o que aconteceu? O dinheiro do país perdeu completamente o valor. Essas pessoas que tinham milhões, bilhões guardados em moeda local ficaram zeradas. Pessoas que eram muito ricas de repente se viram com nada porque não tinha uma estratégia de reserva de valor. Você tem uma estratégia de reserva de valor? Se você tem, deixe sua opinião aqui embaixo. Você acha que esse negócio de grande reset, essa mudança do paradigma, essa ideia agora de moedas digitais centralizadas, o CBDC, o Central Bank Digital Currency, você acha que essa ideia pode trazer esse tipo de problema e você acha que as criptomoedas funcionam como uma reserva de valor? Deixe sua opinião aqui embaixo. Fica essa reflexão para você e é uma reflexão importante. Não está relacionado ao que eu estou achando com relação à corrida aqui no Brasil. Está relacionado com o que eu estou vendo no cenário internacional, ok? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!